Olha só, você, um cara que não tem dinheiro pra nada, pô. Mal tem dinheiro pra comprar suas roupas e ainda na universidade todo mundo olha pra você com desdém. Todo mundo te questiona por não ter dinheiro, todo mundo te humilha por não ter dinheiro e você mal tem dinheiro pra se alimentar. Só pode comprar um arrozinho e feijão puro. Mas e se você, nessa situação, tivesse uma oportunidade de mudar tudo por completo? Em um assalto ao banco, você acaba tomando um tiro e com isso, você recebe uma oportunidade do destino. Você volta 3 minutos no tempo com um novo sistema, onde você precisa gastar dinheiro para concluir as tarefas. E concluindo as tarefas, você calaria a boca de todo mundo e mudando por completo a tua vida. É claro que se vocês gostarem, comentem o que acharam, mete aquela bala no like e se inscreve pra gente bater a meta de 100 mil inscritos. Lembrando que o servidor do Discord tá aí nos comentários fixados, junto com o nome do Mauá e o meu Instagram. Agora, aproveitem o vídeo. O mero e simples relógio de parede estava marcando 12 horas e todo mundo estava atento. A professora havia informado que faltavam apenas 10 minutinhos para que começasse a prova de inglês. Entre os alunos, um jovem de cabelos esquisitos e uma camisa cinza se destacava, nervoso diante de uma folha de papel em branco, e o seu colega ao lado estava enfrentando o mesmo dilema, confuso, perguntando quem agora teria suas respostas. Cara, tá parecendo eu na prova, a diferença é que eu estudava mesmo, mas o TDAH atrapalhou muito. Os alunos esperavam que Lin Tian, o nosso protagonista, trouxesse as respostas que eles precisavam como se fosse um sábio. Porém, murmuravam desapontados, porque o protagonista que deveria ajudá-los estava dormindo, né? Tranquilamente. Do lado de fora, um jovem mal vestido, apesar de já ter frequentado a universidade, caminhava pela rua com apenas dinheiro suficiente para comprar um sapatinho. Sem bolso ou mochila, ele carregava os seus cadernos e uma sacola de celofane vermelha presa ao cinto, dirigindo-se calmamente à universidade sem se preocupar com a sua aparência. Lin Tian, apesar de sua pobreza extrema, conseguia se alimentar todos os dias, surpreendendo até os vendedores de comprar apenas arroz branco. Com orgulho, ele declarava que a sua falta de dinheiro não era um problema. A sua condição gerava muitos comentários entre os colegas que cochichavam sobre a sua incapacidade de comprar alimento. O prota, no entanto, permanecia indiferente, autodenominando-se um fashionista e questionando por que as pessoas o olhavam de maneira estranha, e apesar da sua pobreza, ele provaria para todo mundo ali no dia da prova de inglês que não era exatamente o que eles estavam pensando. Na sala, a professora acordou Lin Tian, advertindo que ele poderia ser expulso, e o prota, ainda sonolento, olhou para a professora comentando que faltavam apenas 10 minutos. A professora sorriu sabendo que era tempo insuficiente e repreendeu os alunos por interromperem a aula. Com raiva, ela bateu na folha em branco, afirmando que as respostas não surgiriam magicamente. Isso me lembrou uma história de um cara na minha sala que ficava peidando, rapaziada. E um dia a professora entrou lá falando que a sala fedia caatinga. Foi um dia tão triste porque eu fui humilhado por nada, mano. Lin Tian, com um sorriso, confidenciou que acreditava que as respostas apareceriam nos próximos 10 minutos na sua cabecinha. De repente, um zumbido do céu chamou a atenção de todos. Uma fita branca com letras vermelhas contendo as respostas do exame cobriu metade da janela. A professora, furiosíssima, percebeu que as respostas estavam fora de seu alcance enquanto todos os alunos observavam assustados. O prota rapidamente começou a escrever as respostas e os outros alunos, percebendo a oportunidade, também se apressaram. Em meio à agitação, Lin Tian entregou sua prova à professora antes do prazo, despedindo-se alegremente dos colegas. E a professora, exasperada, gritou que colar na prova não resultaria em pontos. Enquanto isso, um helicóptero vermelho se aproximava e um dos pilotos exigia o pagamento. O prota, percebendo que tinha esquecido desse detalhe, abriu a janela e tentou alcançar o helicóptero com a sua sacola vermelha. A distância era grande o suficiente, então ele subiu no parapeito da janela. E o helicóptero se aproximou um tanto quanto mais. E o jovem balançou a sacola tentando lançar os pilotos. Com todas as suas forcinhas, ele arremessou a sacola vermelha na cabine do helicóptero. A sacola estava cheia de maço de dinheiro. E Lin Tian gritou que havia mais do que necessário. Contaram o dinheiro e jogaram a sacola de volta na sala de aula, espalhando notas vermelhas pelo terreno da escola. Diversas notas de 100 voaram para dentro da sala, deixando os alunos eufóricos com a chuva de grana. Eles logo esqueceram do exame e correram até a janela para pegar o dinheiro, e Lin Tian sorriu satisfeito. A professora, incrédula, nunca tinha visto tanto dinheiro junto assim. Pô, tá parecendo eu. Tô me sentindo essa professora já, mano. Tian zombeteiramente jogou um punhado de notas verdes no rosto dela, informando que ainda precisavam dela. O ônibus escolar de Lin Tian saiu do prédio e ele suspirou aliviado por ter conseguido implementar o seu plano. Foi difícil, mas ele conseguiu sim. A explicação era simples. Um sistema implantado em sua mente exigia que o protagonista gastasse 150 mil pilinhas durante o exame. O jovem estava de muito bom humor, lembrando que o sistema de gasto de Xianjin havia aparecido uma semana antes. Naquele dia, ele estava na fila de um caixa eletrônico que parecia demorar uma eternidade para andar. Naquela época, o prota era muito pobre e economizar dinheiro era difícil. Ele tinha apenas 200 yuans, fruto de um mês inteiro de trabalho árduo, e quando viu aquele dinheiro, lágrimas vieram aos seus olhos. Era uma quantia tão insignificante que até um ladrão o desprezaria. De repente, um tiro ecoou e toda a fila entrou em pânico. Um assaltante mascarado anunciou que estava acontecendo um roubo, ordenando que todo mundo se deitasse ao chão. O prota ainda estava muito assustado, porém manteve a calma e começou a pensar em como poderia escapar.
Ninguém prestava atenção nele, então ele colocou a mão nas costas e o assaltante, percebendo o movimento, perguntou com raiva o que ele estava fazendo. Lin Tian, pálido, tinha certeza de que ninguém tinha visto ele, mas a situação se agravou quando a arma foi apontada para sua cabeça. Lin Tian rapidamente pensou em uma desculpa, exclamando que estava apenas com uma coceira nas costas, mas na verdade ele não podia se dar ao luxo de perder nem os 200 pilinha que ele estava tentando transferir para seu bolso traseiro. O assaltante não acreditou e pressionou a arma com mais força contra ele, pronto para atirar. Felizmente alguém do outro lado do corredor gritou e o ladrão se distraiu. O prota viu uma rara oportunidade de escapar e começou a se mover lentamente pelo chão. Ô, vida desprezível, viu? Coitado do cara, o maluco não leva sorte. Enquanto o ladrão estava ocupado, o protagonista continuou se movendo discretamente. Acontece que um dos agressores notou uma garota bonita na fila e não conseguiu ignorá-la. O comparsa repreendeu o cara por estarem ali para roubar o banco e não para ficar de papinho com o garoto. O rapaz tentou se justificar, dizendo que a garota era linda demais para ser ignorada. E a garota, com os olhos vidrados, exclamou que preferia morrer a sequer trocar uma ideia com o maluco. Isso é que é humilhação. Ninguém prestou atenção no prota enquanto ele alcançava o interruptor de emergência e abria todas as portas do banco. Ele sentiu um alívio ao respirar o ar puro do lado de fora, mas alguma coisa o fez parar. Voltou ao banco e exigiu que a senhorita Shen, a sua professora, fosse libertada. O ladrão apontou a pistola para o peito dele, com raiva, perguntando como que ele tinha conseguido abrir a porta. O prota se aproximou lentamente e sugeriu que conversasse, mas o ladrão, no entanto, disparou a arma e o prota caiu. Foi a última coisa que ele viu em sua curta vida desprezível. O desvivamento aconteceu às 4 horas da tarde e o prota nem suportava a ideia de que tudo havia acabado. Lembrou-se dos seus 200 pilinha no bolso e desejou ao menos poder gastar aquele dinheirinho, pô. De repente, uma coisa iluminou a sala e o sistema ofereceu ao prota uma oportunidade única de escapar da morte, completando uma tarefa. O ladrão armado se virou novamente, desconfiado, e a situação se repetiu. O prota havia voltado 3 minutos no tempo e os eventos se desenvolviam da mesma forma. Ele se lembrou da sua professora e do grito, sabendo que tinha uma nova oportunidade para mudar o desfecho e não tomar um tiro dessa vez. O som que ecoou pelo ambiente fez o prota lembrar do que aconteceria em breve. Ele franziu a sua testa, consciente de que morreria se não conseguisse gastar 1 milhão em 3 minutos. Ao contrário dos outros reféns que caíram ao chão, apavorados, o prota mantinha-se firme, sabendo que o ladrão já havia atirado e o matado. Ele murmurava algo para si mesmo, irritando o assaltante, que gritou para ele parar de resmungar e falar de uma vez. Lin Tian apontou para o cara e disse ao ladrão que aquele rapaz havia deixado cair dinheiro. O mesmo ficou surpreso, pois não tinha dinheiro e sabia que não havia caído nada de seus bolsos. O ladrão, incrédulo, exigiu que o protagonista mostrasse a grana e o mesmo se aproximou do rapaz com uma voz confiante, dizendo que o dinheiro estava amarrado na perna dele e nesse momento, algumas notinhas de $100 escorregaram da calça do cara, surpreendendo todo mundo. $100, rapaziada. Hoje tá em torno de R$500. Você imagina notinhas de R$500 saindo da sua calça. Imagina isso não, que é esquisito. O ladrão ficou furioso e agora estava claro de que o rapaz estava tentando esconder parte do saque. O prota deu uma risadinha, sugerindo que o cara usava as calças para carregar o dinheiro. E indignado, o ladrão protestou, dizendo que nunca havia visto aquela grana antes, mas o prota sugeriu encontrar uma bolsa, pois as calças do cara não poderiam carregar tanta grana. E continuando a gritar que estava sendo caluniado, o rapaz negava veemente qualquer envolvimento com a grana. Lin Tian sorriu, dizendo que estava tudo bem, pois ele era um cara legal e estava tentando ajudar. Ele pegou na mão da professora, a senhorita Shen, indicando que ela deveria se aproximar. A professora estava perplexa e sussurrou, perguntando qual era a intenção do prota, e ele, em resposta, disse que ela deveria apenas participar da brincadeira. Com um punho escondido atrás das costas da senhorita Shen, o prota fez um maço de notas aparecer como por mágica. Ele mostrou o dinheiro aos outros ladrões, afirmando que a garota foi forçada a esconder o dinheiro para o outro cara. Todos os bandidos ficaram surpresos, enquanto o protagonista, o usuário do sistema, podia escolher a quantia e o local onde é que o dinheiro apareceria. Se ele falasse que o dinheiro ia aparecer do chão, brotava do chão. O ladrão-chefe, furioso, exclamou que sempre suspeitava que um dos colegas era um rato. E agora viam que as suas desconfianças eram justificadas. E o rato, ressentido, gritou que isso nunca teria ocorrido a ele, pois sempre tentavam ser honestos com o chefe, mas agora estava sendo acusado de algo que não fez. Mas a verdade é que o dinheiro não apareceria misteriosamente se ninguém o pegasse. Bom, pela lógica, é assim. O prota achava que tudo seguiria conforme planejado, e o chefe reagiu de uma maneira que correspondia à sua posição. O jovem exclamou que na verdade o chefe dos ladrões também estava errado, apontando para um canto distante. Todos olharam e viram um montinho de pacote de dinheiro perto de um vaso. Ficou evidente que o chefe também não era muito confiável. Ele ficou agitado com a descoberta e lamentou que seu arremesso pudesse ter sido melhor. E estava escondendo o dinheiro do resto da gangue também. E agora que ele questionou o maluco, né? Bom, o chefe estava ainda mais furioso, insistindo que em hipótese alguma deveriam ser mencionados os nomes verdadeiros. Ele prometeu acabar com o traidor e um tiro ecoou tão alto que quase todos ficaram surdos. E uma fumaça saiu devagar da arma do jovem. Logo, o outro ladrão respondeu atirando. Sangrando, um homem com uma arma em mãos emitiu um gemido abafado e caiu. O cara mandou um... Tantos tiros foram disparados que a sala ficou cheia de fumaça. A
fumaça começou a se dissipar de uma forma lenta. O jovem observava a cena com muito interesse e várias pessoas jaziam no chão. Ele percebeu que já não eram meros espectadores enquanto abraçava a senhorita Shen, lembrando-se de que ainda não havia gasto 1 milhão. Faltava apenas 100 mil. Olhando de repente para o relógio, viu que faltava menos de 1 minuto para as 4 horas. E ele precisava gastar o dinheiro de uma forma tão rápida. Então de repente alguém apontou uma arma para a cabeça do jovem, interrompendo seus pensamentos. Por coincidência, era o líder da gangue que havia sobrevivido. Ele acusou o jovem de ser o responsável por tudo, dizendo que ele deveria ir de F. Mas o prota olhou para o homem com medo enquanto o tempo passava imparavelmente. O chefe da gangue estava tão sério a ponto de atirar e a senhorita Shen estava visivelmente assustada, pois o seu aluno estava quase indo de F. A menina gritou que o protagonista deveria cuidar de sua vida e empurrou o jovem protegendo com seu corpo. Cada segundo era um teste para os nervos e a senhorita Shen não tinha medo da morte. Ela estava disposta a morrer pelo seu aluno. Que professora bonitinha. A menina estava preparada para o seu destino, fechou os olhos e disse a si mesma que não se arrependia. Um tiro soou, mas para a surpresa de todos, a senhorita Shen percebeu que estava ilesa. Ela abriu os olhos e viu que estava coberta por maços de notas e uma inspeção mais detalhada mostrou que a bala havia acertado bem no meio de um escudo improvisado de dinheiro ali e ficou surpreso. O ladrão ficou pasmo com a cena e tudo parecia uma grande confusão, como se fosse uma pegadinha, cara. A pegadinha do Toninho Tornado. E se enfureceu ainda mais o ladrão, que atirou novamente, mas a sua arma explodiu, espalhando notas vermelhas pelo ar. Calma aí, desodoranto. Fica na paz, pô. Ele segurou os olhos machucados e exclamou enquanto as suas roupas se rasgavam. O prota exclamou ao ver a arma explodir, chamando aquilo de karma. Oh, delícia. Curiosamente, o dinheiro poderia estar sabotando a arma que explodiu na mão do atirador. A senhorita Shen pediu educadamente para o jovem tirar a mão dela, pois se sentia desconfortável. O prota perplexo descobriu que, sem querer, estava muito próximo da professora e se desculpou afastando-se. O protagonista imaginou tentando pegar o dinheiro, mas simplesmente se desfazia o dinheiro quando ele chegava perto. Frustrado por não poder pegar nenhuma notinha sequer, ele quase chorou. De repente, as portas do banco se abriram e vários policiais entraram, liderados por um agente. Eles se depararam com uma cena bizarra. Alguns corpos, notas espalhadas pelo chão e o jovem e uma menina parados em meio bagunça. Eles mal pareciam surpresos com aquele negócio e o prota pegou o telefone e ligou para sua tia dizendo que tinha que ir trabalhar, deixando que ela cuidasse da situação, pois tinha outras obrigações a cumprir. Com seus cabelos reluzidos como chamas, ela observou atentamente o rapaz que se distanciava sem cuidado. Ele carregava algumas notas de $100 que sobressaíam de seu bolso traseiro, levantando suspeitas no agente de que poderiam ter sido furtadas. Decidida, ela não tolerou a imprudência e insistiu que o jovem Lin Tian prosseguisse seu caminho, lembrando-se de que no final era um oficial. A garota demandou que ela parasse e esclarecesse o motivo de sua abordagem. No dia seguinte, o protagonista foi para a escola e o edifício escolar estava situado em uma área verde e era fascinante observar tudo pela janela da sala de aula. A professora, a senhorita Shen, lia animadamente um esboço para a turma e de repente ela notou que o prota estava deitado descaradamente sobre a mesa, roncando como se estivesse em sua própria casa, ignorando completamente o ambiente escolar. Aí não dá não, pô. Pô, tá roncando no meio dos outros aí? Ah, não, para com isso, só não pode peidar, viu? Ela se aproximou do jovem e exclamou seu nome com firmeza, gritando: "Ô, Lin Tian!" O rapaz mostrou sinais de acordar não. Um dos colegas, distraidamente girando um lápis entre os dedos, comentou que aquele mendigo estava dormindo na sala de novo. O prota começou a se mexer e abriu os olhos devagarinho, ainda desorientado. A professora Shen, impaciente, gritou com ele enquanto segurava a sinopse da aula. O prota desejava se livrar desse hábito de dormir na aula o mais rápido possível e a primeira coisa que ele viu ao acordar foram os olhos severos da professora. Ele sorriu de uma forma desajeitada e disse que não tinha percebido que tinha adormecido, culpando o trabalho de meio período da noite anterior. Os colegas sugeriam que ele fosse punido, pois todos sabiam que discutir com a professora não era permitido, em hipótese alguma. Enquanto isso, a professora Shen se lembrou de que no dia anterior, assustada, ela se agarrou ao jovem e o prota abraçou ela carinhosamente. Naquele momento, ela corou de vergonha, mas disse que perdoaria suas travessuras, porém, só dessa vez. Infelizmente, a jovem estava tão apressada que nem percebeu o que tinha acontecido. Acabou rasgando um pouco as suas meias e nisso o prota acordou de imediato. Os seus olhos brilhavam de tanta beleza e a sua boca se alipava. Enquanto isso, os colegas discutiam animadamente sobre o mendigo e a professora, e um deles comentou com seu vizinho que ele deveria ser punido. O outro colega concordou, mas não disse nada, apenas observou o prota pensativo. E de repente, uma notificação de notícia surgiu. Ele pegou o telefone e viu que o seu mendigo estava em todas as páginas. Acontece que no dia anterior, ele havia resgatado os reféns de um banco e chamado a polícia. O colega ruivo não conseguia acreditar que aquele mendigo fosse capaz de algo assim e se perguntava o que ele fazia em um banco. Naquele momento, um grande alto-falante anunciou o fim da aula. Todos os alunos saíram para o recreio antes que Lin Tian pudesse levantar de sua cadeira. Uma garota com short jeans e uma camiseta amarela brilhante parou na frente dele, olhando diretamente pro cara. Do outro lado da sala, uma terceira garota perguntou se era verdade que haviam escrito sobre ele ter salvo os reféns, conforme a primeira versão feminina. O garoto Tian já era conhecido como mestre em artes marciais e a garota de mini saia queria uma resposta e perguntou, balançando o pé, se essa notícia poderia realmente ser verdadeira. A quantidade de corpos ao redor era alucinante e o protagonista se arregalou de medo e concordava com tudo que falavam
comentavam sobre ele. Porém, de repente, a sua alegria se dissipou ao perceber que teria que convidar todas as garotas para jantar, e sendo agora a estrela do momento, um colega comentou que isso era necessário para que o prota mantivesse seu status. A menina de minissaia adorou a ideia e pediu ao jovem que chamasse todos os colegas para o jantar. A menina de short também quis dar a sua opinião, mas o garoto já tinha saído. O prota estava discretamente virando a esquina da sala de aula, pensando consigo mesmo que ninguém tinha o direito de exigir dinheiro dele. De repente, ele ouviu um som estranho e ficou atento. Seu colega começou a ouvir também e riu, dizendo que aquele jovem não poderia ser chamado de estrela, pois era apenas um mendigo que havia fugido de repente. O jovem teve que interromper o seu discurso quando alguém gritou por ele. Com a mão no ombro, o menino ruivo se virou surpreso, curioso para saber quem ousava fazer isso. Eles estavam na sala de jantar agora e o jovem olhou ao redor confuso. O mendigo, com um sorriso, anunciou alegremente para toda a turma que estava convidando todos para jantar. Assim, todos se dirigiram para a sala de jantar naquela noite. Inicialmente, os colegas de classe ficaram surpresos, mas logo aceitaram o convite animadamente. A ruiva achou estranho o convite para jantar na sala de jantar com os colegas e os outros dois colegas riram, dizendo que o prota não conhecia outros lugares. Lin Tian com orgulho afirmou que estava convidando todos para jantar, chamando toda a turma sem esperar resposta, e levantou a mão anunciando que os amigos já estavam indo para a sala de jantar naquele momento. Eles também foram convidados e uma das meninas comentou que sempre quis experimentar mangas fritas, enquanto a outra disse que a cantina tinha uma grande quantidade de variedade de comidas. O jovem ruivo se aproximou do prota, olhando atentamente, dizendo que não comeria na cantina de jeito algum. Os alunos ao redor riram, achando que ele estava apenas com medo de se envergonhar. Os colegas se retiraram para um canto distante da sala de aula para discutir a situação, e o jovem de cabelo azul se ofereceu para ir ao jantar naquele lugar do chefe Yang. Yang, assustado, deu um chute nas costas do jovem, ordenando que o outro colega chamasse todos para a sala de jantar naquele dia. A pessoa de cabelos vermelhos sorriu sinistramente, dizendo que simplesmente apareceria na hora combinada. Todos os alunos se reuniram em frente a uma sala grande iluminada, identificada como a cantina dos estudantes. Eles ficaram incrédulos com a ideia do protagonista tratar o grupo. Um deles sorriu, dizendo que a conversa não era só sobre o grupo deles, mas também sobre toda a sua universidade. O jovem refletiu por um momento, achando que Lin Tian estava exagerando, como se a sua recente fama tivesse subido a cabeça. Nesse momento, uma voz estrondosa veio de um homem de camisa branca que exigiu que o caminho fosse liberado, e os colegas olharam para ele. Havia uma placa na camisa branca do homem que dizia Restaurante Yango, que explicava muitas coisas. Ele anunciou que convidaria todos para o jantar e uma equipe de garçons se alinhou ao seu lado. Uma van com um trailer de cozinha profissional sobre rodas se aproximou do prédio da cantina e parou. O cozinheiro começou a preparar os pratos solicitados de imediato, enquanto os 6 garçons ficaram de prontidão do lado de fora da cozinha móvel, prontos para atender rapidamente os visitantes. Os capangas de Yang afirmaram que a comida ali era melhor do que na cantina, pois o chefe de um restaurante 5 estrelas havia vindo pessoalmente. Alguns alunos observavam a cozinha com entusiasmo, dizendo que parecia muito melhor do que a sala de jantar habitual. Um dos colegas exclamou que Yang Hu era exatamente generoso e sempre tratava todos com consideração. O jovem de cabelos azuis, porém, comentou com sarcasmo que Yang era diferente dos mendigos. Na verdade, estavam tentando ser generosos e o prota percebeu que o comentário era sobre ele. Virando, ele fez um gesto de desaprovação. Até as garotas que vinham flertando com o prota ultimamente perguntaram sem hesitação se poderiam comer na casa de Yang. E uma segunda garota disse à amiga que estava com fome e que deveriam voltar mais tarde para apoiar o jovem. O prota suspirou pesadamente, dizendo que não valia a pena gastar tanto dinheiro e tempo. Nesse momento, o telefone do prota tocou e, apesar da tela quebrada, ele atendeu. Enquanto aguardava, Lin Tian também observava a preparação dos pratos que havia pedido. Rian Hao, percebendo a distração do prota, sorriu e o jovem, presunçosamente, deu mais uma risadinha, mas o seu sorriso desapareceu de repente quando algo incrível aconteceu. Seus amigos seguiram seu exemplo e olharam para o céu, onde enormes paraquedas estavam descendo de containers. Todos ficaram curiosos sobre o conteúdo dos containers e uma garota de pernas longas desceu de um dos paraquedas, segurando o cozinheiro pelo pescoço com cada mão. Ela pousou suavemente e, mesmo em um dia ensolarado, suas botas brilhavam. Depois de colocar os cozinheiros ao chão, ela se desvencilhou do equipamento e os preparou para trabalhar. O cozinheiro de cabelos castanhos ajeitou o chapéu de chefe e se preparou. A porta enorme do container começou a se abrir lentamente, revelando uma geladeira gigante e muitos vegetais enlatados e alguns outros alimentos. Os colegas pensaram que era obra de Yang, que tinha pedido mais comida por precaução, e um deles comentou até que tinha admirado que Yang poderia ter avisado sobre o espetáculo e ao invés de manter segredo. Yang Hao, sem entender completamente o que estava rolando, planejava jantar na cozinha móvel. Enquanto isso, o jovem de cabelo azul elogiou Yang, pedindo que todos fizessem fila, pensando que o seu segundo irmão mais novo poderia ter organizado aquilo e que ele merecia ser promovido. Sorrindo, Yang Hao anunciou que só gosta de agradar quem tem dinheiro suficiente e também se aproximou da garota que havia embarcado, tentando se apresentar, mas ela esbofeteou com as costas da mão. O prota, espreguiçando-se, informou a equipe que eles haviam demorado, mas que estava disposto a pagar o dobro. E a garota, que se apresentou como Cilia, pediu desculpas pelo atraso. O prota pediu a Xiaoli que começasse a cozinhar, pois todos estavam famintos. A garota, envergonhada, cobriu os olhos e sorriu. Jun reconheceu que ela era muito bonita e lhe deu uma outra garrafa, pedindo que lhe servisse água e preparasse 2 tigelas de arroz. Os alunos murmuravam animados
irritados percebendo que Lin Tian era realmente um homem rico capaz de pagar por um avião com cozinha. Jian Hao, indignado, andou de cabeça baixa percebendo que o Prota o havia enganado, gritando que todos poderiam invocar containers no ar e que seus chefes pessoais eram conhecidos mundialmente, mas ninguém deu atenção. Um dos capangas de Zhang inclinou a cabeça respeitosamente enquanto sorria e Zhang exclamou que um dos seus chefes trabalhava no melhor restaurante 5 estrelas do país e que Tian estava longe de ter tal prestígio. De repente, o mesmo chefe do restaurante 5 estrelas chamou alguém de mestre e perplexo Zhang se virou, vendo seu melhor cozinheiro ajoelhado diante do recém-chegado, implorando entre lágrimas para ser ensinado por ele, afirmando que tinha feito algum progresso. Com desprezo, Zhang observou a cena e não conseguiu conter a sua raiva, gritando que demitiria o cozinheiro se ele não voltasse de imediato. E o cozinheiro, no entanto, respondeu que o mais importante para ele era aprender com o mestre. Lin Tian assistia tudo com diversão, tossindo educadamente, dizendo que já estava com fome e precisava que a refeição fosse servida de imediato. Zhang percebeu que havia perdido seu prestígio não só entre os alunos, mas também entre seus próprios funcionários. Yang olhou com ódio para o Prota, que se espreguiçava preguiçosamente, cercado pelos melhores chefes do mundo. Furioso, Zhang precisava encontrar uma vítima para sua frustração e agarrou um de seus amigos, exigindo saber quanto ele havia recebido de Tian. Em um acesso de raiva, Zhang chutou. O jovem de cabelos azuis não entendeu a razão da agressão e Yang, com raiva, ligou para Lin Tian, desafiando a mostrar aos seus cozinheiros do que eles eram capazes. O Prota sentou-se no banquinho com expectativa e exclamou indignado que não precisava de salada, apenas uma tigela de arroz seria mais do que suficiente. A garota ao lado sorriu gentilmente, tentando explicar a situação. Shaolin levantou a tampa do prato, revelando uma luz amarela deslumbrante, incentivando o Prota a experimentar o prato. E apesar da sua aparência humilde, o prato parecia simples demais para os renomados chefes ali presentes, consistindo em uma pequena folha de repolho flutuando em uma colher de óleo. Zhang riu alto, dizendo que aquilo não parecia nada como uma salada, apenas uma folha de repolho comum. E a colega, um tanto envergonhada, se aproximou do Prota, sussurrando em seu ouvido que a salada estava divina. Surpreso, o protagonista comentou que o repolho era realmente muito saboroso, mas achava que não deveria ser superestimado. Com curiosidade, decidiu examinar o prato mais de perto e, na verdade, toda a folha de repolho era feita de trufas de cores diferentes. Usando uma técnica de cozinha molecular, o Prota provou um pedaço, declarando que estava delicioso e até parecia melhor do que a comida da cantina. E esse comentário deixou todos boquiabertos. Shaolin rapidamente trouxe mais pratos para a mesa e uma das meninas observou que a comida parecia como a da cantina, mencionando que entre os pratos havia uma sopa feita com água fervida e repolho, aspargos brancos com carne de porco de uma espécie rara, outra carne de porco temperada com peixe açafrão, além dos tradicionais ovos mexidos com tomate caramelizado e carne de peixe em forma de esfera. Os colegas tiveram que admitir que o protagonista tinha organizado tudo muito melhor do que a arrogante Zhang. Enquanto isso, o mesmo se afastou triste com a sua queda. Ele não conseguia acreditar que tinha perdido para o Prota, e Shaolin, sorrindo, perguntou ao mesmo se ele estava satisfeito com a qualidade da comida que ela havia preparado. O Prota rotou alto, dizendo que apenas uma coisa não tinha gostado: a água estava muito gelada. E a garota respondeu, ainda sorrindo, que isso era porque a água vinha diretamente da montanha da neve. Shaolin então disse que precisava devolver o dinheiro restante e entregou uma quantia ao Prota, que, furioso, bateu com força na mesa, surpreendendo a todos com seu comportamento. Ele gritou irritado que não precisava do dinheiro e que Shaolin poderia gastá-lo como bem entendesse depois de concluir a tarefa. E com lágrima nos olhos, ele saiu, lamentando não ter um estômago maior para comer mais. O cara tá parecendo um Monkey de Luffy, pô, tá louco? O sistema então confirmou que a tarefa foi concluída e anunciou o início de uma loteria com melhorias aleatórias. Confuso, o Prota não entendeu o que estava rolando e implorou para não aumentar algo desnecessário, como um apêndice, por exemplo. Após várias voltas no tambor improvisado, a flecha parou, indicando escolha, e o protagonista olhou ao redor esperando alguma coisa acontecer, mas nada parecia diferente. De repente percebeu que havia mudado. Ele agora tinha visão de raio-x. Encantado com seu novo superpoder, o protagonista olhou para seus colegas de classe e viu através das roupas dele. A sua alegria foi interrompida quando Shaolin o chamou com medo na voz. A bela garota de olhos azuis se inclinou para ele, preocupada com o que havia acontecido. O incidente na cantina fez o Prota se tornar ainda mais famoso e um policial interessado na história foi até a universidade investigar. O caso do assalto ao banco foi encerrado rapidamente, mas a policial sentia que havia uma coisa a mais para descobrir. E durante a sua visita, ela viu um grupo de estudantes se aproximando, todos carregando bolsas idênticas às do protagonista. Ela se aproximou do grupo pedindo que ficasse um pouco para responder umas perguntas, e um dos jovens perguntou educadamente o que havia acontecido e como é que poderiam ajudar. Irritada, a policial disse que não parecia tão velha e pediu que chamassem de irmã Jo. Os jovens riram, reconhecendo que a policial era de fato bonita e não parecia muito mais velha do que eles. A policial explicou que tinha visto aquelas bolsas antes e perguntou se eram comuns na universidade. Uma menina comentou que uma bolsa específica já estava na moda, enquanto a outra mencionou que a professora Lin tinha começado a usar uma e ligou para a irmã mais nova. E ao ouvir um nome familiar, a garota pensou seriamente, torcendo para que fosse só uma piada do menino rico. Ela ficou vermelha de raiva ao entender as palavras do rapaz com quem estava falando, exigindo que ele parasse imediatamente, pois não tinha o direito de fazer aquilo. Enquanto ligava para sua mana, a policial descobriu que o seu alvo, o protagonista, estava cercado por colegas de classe, todos parecendo pendurados em seu pescoço. Ela não conseguia acreditar na sua sorte, pois nem precisou procurar muito para encontrar o jovem. Lin Tian sentiu-se muito estranho, pois as suas 3 tarefas estavam apenas em treinamento e agora ele precisava fazer uma tarefa real. Segundo uma das meninas irritadas, o mestre Lin, no entanto, ignorava tudo isso. Lin Tian estava muito ocupado, já que o sistema aplicava penalidades por não completar as tarefas. Uma segunda colega se aproximou de Lin Tian, sussurrando no ouvido dele que estaria sozinha naquela noite, mas ele não podia acreditar no que ouvia. Tudo indicava que o mestre Lin era Lin Tian, mas era
muito estranho isso. O jovem vestia calças marrons baratas e uma camiseta verde usada e um relógio infantil, e trabalhava e estudava ao mesmo tempo que fazia de alguém com poucos recursos. A policial ficou pensativa tentando juntar todas as peças do quebra-cabeça e concluiu que um aluno assim dificilmente teria tanto sucesso com as garotas. Antes do roubo, o prota era um rapaz comum, mas de repente ficou rico, o que levantava suspeitas sobre seu envolvimento em atividades ilícitas. Ao perceber isso, a policial correu em direção ao protagonista, exigindo que ele parasse de imediato. Certo de que estava no caminho correto, o prota, no entanto, parecia não notar nada ao seu redor. Naquele momento, o sistema lhe ofereceu a opção de escolher a dificuldade da tarefa. Escolhendo uma maneira fácil de completar a tarefa para não perder nada por sorte, foi nesse exato momento que um policial correu até o jovem. Por algum motivo, ela teve certeza de que ele estava fugindo e, com um toque no ombro, o jovem exclamou com todas as suas forças que eles só precisavam conversar sobre o caso. Foi só no momento do tremor que o protagonista percebeu com horror que algo irreparável estava acontecendo. Nada poderia ser mudado casualmente. Wei levantou a mão e o jovem escolheu o nível mais difícil da tarefa, em vez do mais fácil. Lin Tian abaixou a cabeça e, desanimado, disse a si mesmo que estava acabado, e não havia nada de que pudesse ser feito. Ele entendeu a sua maneira e até sentiu pena do jovem, dizendo que tudo estava acabado para ele. Lin Tian parecia agora ter percebido a presença da policial, olhando para ele surpreso. No segundo seguinte, o jovem se levantou e começou a correr, gritando que tinha que ir embora, pois o seu tempo estava acabando. Wei ficou vermelha de raiva, mas o jovem disse que só tinha 6 horas para completar a tarefa. Como punição por não completar a tarefa, ele perderia o conhecimento linguístico, o que o assustava muito mais do que o policial. Olhando para o relógio, o prota determinou que só tinha até as 8 horas da noite. O jovem correu mais rápido que o vento, dizendo a si mesmo que ninguém poderia impedi-lo de gastar dinheiro. O culpado foi o corajoso oficial, que alcançou o jovem e tentou jogá-lo no chão durante a briga. No ar, o prota acidentalmente agarrou a garota, deixando ela completamente envergonhada. Ele perdeu o equilíbrio e caiu ao chão tropeçando, e quando a gente percebeu que havia prestado muita atenção ao contato casual, já era tarde demais. A garota não conseguiu se segurar e caiu em cima do prota. Teve menos sorte porque caiu de costas, afinal, mal abriu o olho e tentou olhar em volta e todo o seu corpo doeu com a queda, e gemeu de dor. O protagonista acordou a garota, que algemou sua mão no braço dela. A garota o acusou de vandalismo e agressão a uma policial e foi preso por conduta desordeira. O protagonista estava quase chorando e não podia ir para a delegacia agora, ou ele pararia de falar completamente mais tarde. Infelizmente, o destino decidiu de outra forma. A policial teve certeza de sua culpa e o deixou na delegacia para interrogá-lo, e na delegacia a garota fez uma pergunta após a outra, tão rápido que o jovem não teve nem tempo de responder. O prota se cansou de tudo e com uma voz cansada repetiu o que já havia dito muitas vezes. Ele estava ali por acidente. Wei se irritou, bateu na mesa com a mão e gritou que não exigia muito. O jovem só precisava falar a verdade, mas o prota lembrou que já havia falado sobre o mal-entendido e que não era um criminoso. Adormecendo assim, ele riu, dizendo que poderia passar o dia inteiro ali, e de repente um celular tocou no bolso da camisa da garota, e ele gostou da melodia e não tirou na hora. Acabou sendo seu superior imediato, exigindo que a jovem saísse imediatamente da sala de interrogatório. A porta se abriu e Xiaoli entrou no escritório, anunciando que o jovem havia sido libertado sob fiança e, como advogada, responderia qualquer pergunta feliz por ter algo a fazer. De repente, o prota saía correndo e gritava que as meninas resolveriam sem ele. Infelizmente, Xiaoli veio em socorro tarde demais. A concessionária só estava aberta até às 6 da tarde e ele precisava completar a tarefa. O prota atravessou calmamente a rua pela faixa de pedestres, perguntando onde poderia encontrar um carro de 2 milhões de dólares. De repente, ouviu uma longa buzina de um ônibus que o jovem não conhecia. Ele notou que o ônibus parou na faixa de pedestres e o motorista abriu a porta gritando com raiva, perguntando se o jovem estava cansado de viver. Para o prota isso não importava e o tempo estava passando imparavelmente e ele precisava encontrar uma saída. De repente ele teve uma ideia. O prota sorriu de imediato, agradecendo fervorosamente ao motorista do ônibus, levantando o polegar. Cantarolando uma musiquinha, o motorista ficou perplexo com o comportamento estranho do garoto, que quase havia sido atropelado por um ônibus, e o prota estava satisfeito porque correu em direção ao ônibus. Afinal, havia uma quantidade enorme de potência naquele monstro e o interior tinha bancos de couro e ar-condicionado automático com a temperatura constante, além de retrovisores que podiam girar 180 graus para melhorar a sua visibilidade. Afinal, o sistema de alocação exigia apenas a compra de um carro por 2 milhões de dólares e o ônibus era bastante adequado para isso. O prota sorriu e deu um tapinha no lado do ônibus. Era um veículo que valia o que custou. O prota ficou muito satisfeito com a sua compra, sabendo que manteria sua capacidade de falar, além de ter o seu próprio ônibus agora, o que era bom porque agora não precisava mais se preocupar com o transporte público. O ônibus foi comprado e o jovem satisfeito viu a notificação do sistema de que a primeira parte da tarefa havia sido concluída. A segunda parte era mais difícil. O carro comprado precisava vencer uma corrida com derrapagens controladas. Coitado, pô. O humor do protagonista desmoronou na hora. Era completamente impossível para um ônibus entrar em derrapagem controlada e vencer a corrida. Além disso, o jovem nunca teve um problema maior. Desta vez, o prota estava dirigindo e, para sua sorte, o gerente Xiaoli veio em seu socorro, dizendo que cuidaria do ônibus. O prota se voltou para a garota, cheio de entusiasmo, agradecendo por ela ter salvo a sua reputação novamente, permitindo que a tarefa fosse concluída. Emocionado, caiu de joelhos e abraçou as pernas da garota, que, surpresa,
gritou de felicidade por ele ter vindo, prometendo lhe dar uma promoção, embora não gostasse da ideia. Depois de abraçá-la, o protagonista suspirou e a soltou com um ar sério, subiu na cabine de seu novo ônibus, exclamando que não havia tempo para conversas. Ele precisava chegar à corrida antes que a lua cheia surgisse sobre o bairro. As estrelas brilhavam na luz do céu à noite, e a corrida estava marcada para meia-noite, e a serpentina da montanha escolhida como local da competição oficial oferecia uma vista magnífica. Vários carros já estavam alinhados na grande largada, e um dos pilotos afirmou que venceria hoje. Zhang Hao, com desdenho, respondeu que o carro do oponente nem merecia fumaça de escapamento do seu próprio carro. Os jovens começaram a rir, sabendo que ninguém queria perder para o protagonista, e ele se aproximou de quem estava rindo dele, pegando pela gola da jaqueta. Uma garota de terno de motociclista com o rosto escondido sob uma máscara interveio, mandando todos calarem a boca, e o rapaz que discutia exclamou com entusiasmo que era a lendária pilota Lu Jasan, conhecida por dirigir um carro de corrida. A garota não deu atenção às discussões e sabia que a sua palavra bastava. Ela aproximou do seu carro branco como a neve, cujas portas se levantaram suavemente, chamando a atenção do público. Lu franziu a testa, sugerindo que a corrida começasse de imediato, pois todos já estavam reunidos. E Shan se lembrou da lenda, que quem derrotasse Jasan na corrida tinha o direito de ver seu rosto. Apoiando-se em seu carro, Lin Tian confirmou em voz alta que todos os competidores estavam prontos. Uma luz brilhante cegou todos os corredores, sendo impossível enxergar, e Zhao gritou que estava cego, cobrindo os olhos com as mãos. Em pânico, realmente não conseguia ver nada por um tempo. O prota rolou a janela do ônibus e assinou alegremente, anunciando que também participaria da corrida, e a presença de um grande ônibus urbano entre os carros esportivos velozes era estranha, deixando os corredores em silêncio. Xiaoli ficou vermelha de vergonha, pois era a primeira vez que assistia uma corrida de ônibus, e Shan, furioso, observava enquanto o prota desacelerava o grande ônibus amarelo ao lado do supercarro, onde a garota estava sentada. Lin Tian sorriu admirando a garota no carro branco, e quando ela percebeu que ele estava observando, franziu a testa. Nenhum dos seus rivais tinha chance de vencer a corrida hoje. Shan usava uma máscara que intrigava o prota. Com sua visão aguçada, ele conseguiu ver o lindo rosto da garota sem a máscara, reconhecendo ela como Su King, uma estudante de destaque na sua universidade. Su King, uma corredora talentosa e estudante exemplar, não era apenas excelente em seus estudos, mas também adorada por todos os alunos. Além da garota vinda de uma família rica, conquistava corações por onde passava, além da sua beleza e figura perfeita. Su King recebeu uma educação de qualidade e sempre se destacava nas aulas. Nas horas vagas, ela gostava de jogar tênis na escola. O seu talento era tanto que rapidamente recebeu o título de mestre dos esportes, famoso pelo seu sorriso doce e gentil. Ninguém a confundia com outra pessoa, e Sue King, que Lin Tian conhecia da universidade, parecia completamente diferente das deusas das corridas. O prota ficou surpreso ao descobrir que a ousada corredora era a mesma excelente aluna, Suki. Observando a garota atentamente, o prota não conseguia acreditar na transformação, e Su King, percebendo o olhar fixo do prota, franziu a sobrancelha, perguntando por que ele estava encarando. Envergonhado, ele rapidamente desviou o olhar, fingindo estar concentrado no para-brisa do ônibus, mas ainda observava ela de uma forma disfarçada. O prota sorriu satisfeito enquanto Su King demonstrava sua atitude arrogante. Enquanto isso, um dos organizadores agitava uma bandeira quadriculada, anunciando o início dos preparativos para a corrida. Os motores dos carros rugiram em antecipação à contagem regressiva, e quando a ordem foi dada, os primeiros corredores aceleraram. O prota, que chegou mais tarde que os outros, teve que começar por último. Na frente dele havia um carro vermelho e azul de alta velocidade, pilotado por Yang Hu, que não entendia por que o prota escolheu um ônibus para a corrida. Tian, por outro lado, parecia tranquilo, como se estivesse certo da sua vitória. Reclinando-se na cadeira enquanto esperava por sua vez, o protagonista viu Zhang Zhao abaixar a janela lateral e gritar com o polegar levantado, que desta vez iria superar o prota. Todos os competidores ganharam velocidade rapidamente, restando apenas um super carro branco e o ônibus amarelo na linha de partida. O prota olhou pela janela e perguntou se Su King ainda estava parada ali, e ele comentou que se ela demorasse mais, perderia a vantagem. Su King deu a todos os competidores uma vantagem de 5 minutos para evitar uma infração, e Lin Tian, sem pressa, disse que esperaria até que ela saísse, para então começar a se mover. Jian não conseguia entender por que ela estava disposta a desistir da taxa de entrada tão facilmente, e o protagonista respondeu que o mais importante para ele era ser paciente e calmo. Na verdade, custava apenas 1.000 milhões de ienes, e o jovem sabia que valia a pena esperar. Ele estava prestes a chorar, pois o sistema lhe deu uma quantia enorme de grana que ele não poderia gastar em mais nada, e verificando o relógio de pulso, o jovem disse que ainda tinha tempo e que era muito cedo para falar sobre dinheiro desperdiçado. Lin Tian sorriu, exclamando que iria mostrar algo mais para todos os corredores, e então seria visto quem é que perderia e quem é que ganharia. Já Shan nem sequer cogitava a possibilidade de que o jovem pudesse ganhar dela, especialmente com um ônibus sem várias modificações esportivas. O jovem sorriu para a garota e exclamou que ele, o grande Lin Tian, tinha um plano e que não iria perder. Ao ouvir o nome familiar, Su King lembrou que havia muita conversa sobre aquele cara ultimamente na universidade. Enquanto os 5 minutos de espera se passavam, a menina moveu decididamente a alavanca do câmbio, pisou fundo no acelerador, sorriu satisfeita e disse que gostaria muito que o jovem vencesse a corrida. O carro rápido se afastava cada vez mais do ônibus a cada segundo que passava, e Su King sabia que poderia vencer todos. Ela também pediu a Xiaoli que seguisse seu plano, e o primeiro passo, o mais importante da operação, exigia um celular. O jovem o tirou da bolsa e 1 minuto depois uma campainha tocou em um dos apartamentos da metrópole. O número do chamador apareceu na janela do telefone fixo, e a garota estava terminando mais um sonho agradável, e sua voz tão lenta não foi ouvida imediatamente no receptor. Lin Tian estava satisfeito por ter conseguido se comunicar com a garota, e agora podia ter certeza absoluta de
que o plano funcionaria e respirou fundo, organizando seus pensamentos. Tinha que desempenhar o papel com a maior sinceridade possível justamente quando todos os competidores estavam se aproximando da montanha. O Prota informou sobre a multidão de pilotos na montanha e Lu, já Xian ganhando velocidade, fez a curva perigosa, a toda velocidade com uma derrapagem controlada. Ao emergir na estrada reta, o jovem olhou atentamente para a estrada e não havia ninguém à vista. Jean exultou e era assim que deveria ser. O Prota e o seu ônibus estavam muito atrás e era improvável que o alcançasse. Lembrando do insulto que recebeu durante o jantar, Jean prometeu a si mesmo que cuidaria dele quando de repente venceu a corrida. O jovem viu um obstáculo na estrada e teve que acionar o freio de mão e Xian agarrou o volante, estimando a distância para o alvo. Tinha certeza de que conseguiria parar o carro a tempo e havia espinhos espalhados por toda a estrada. E o jovem gemeu exasperado, prometendo arrancar a cabeça de quem quer que tivesse colocado aquela armadilha. Vários policiais saíram do mato e 2 lanternas potentes iluminaram o rosto do jovem. Percebendo que não havia saída, ele exclamou que não havia armadilha e estava sendo preso por conduta desordeira e jogo ilegal. A garota rapidamente amarrou as mãos de Jean com uma corda forte e levou consigo. Enquanto isso, os outros carros esportivos se afastavam um após o outro, e ela prometeu a si mesma que agradeceria ao cidadão que chamou a polícia. Lin Tian viajava calmamente no ônibus daquele momento, sabendo que os outros competidores estavam detidos e que ninguém iria interferir com ele. O jovem disse que chamou a polícia e bloqueou o atalho, obrigando todos a se desviar. O cara é um completo babaca, né? Ladrãozinho safado. Eles teriam que enfrentar as autoridades, mas o protagonista, bocejando preguiçosamente, disse a si mesmo que não queria falar sobre isso agora. A garota veria tudo mais tarde e os 5 corredores ficaram parados na beira da passagem, enquanto o oficial o repreendia e explicava as consequências de perturbar a ordem pública. Justamente quando o agente decidiu abordar os criminosos, um ônibus passou tão perto que uma forte lufada do ar atingiu a garota, fazendo a sua saia prender no zíper da porta do ônibus e rasgar em vários lugares ao redor de sua coxa. Furiosa, ela perguntou quem foi que fez aquela porcaria, enquanto o protagonista olhava pela janela do ônibus como se nada tivesse acontecido e alegremente disse que a sua conhecida tia Jo, a oficial, estava ali. Indignado, sugeriu que Lin Tian estava ali por acaso e que também estava competindo, e o jovem respondeu que ninguém em sã consciência competiria numa corrida contra carros esportivos utilizando a porcaria de um ônibus e que ela estava simplesmente sobrecarregada de trabalho. Lin Tian mostrou a placa da rota e disse que estava indo para casa pedindo para limpar o caminho. Ele hesitou por um momento e teve que admitir que o ônibus não era adequado para a corrida. Os espinhos da estrada foram removidos, levantando uma nuvem de poeira, e o protagonista continuou dirigindo. O oficial seguiu com o olhar e de repente a garota percebeu seu erro, gritando que cuidaria disso. Além disso, iria pagar pelo uniforme. Xiaoli ficou bastante satisfeita com o resultado e relatou que o ônibus dela também estava à frente. Eles estavam na metade do trajeto e não havia ninguém à frente. O ônibus, após passar pelos carros esportivos estacionados dos infratores, começou a acelerar lentamente. Já Xian, dirigindo para uma estrada secundária, ficou muito surpreso ao ver um grande ônibus circulando logo atrás dela. Imediatamente percebeu que o Prota só poderia ter sobrevivido se ele mesmo tivesse chamado a polícia. Aumentando rapidamente a distância entre os veículos, já Xian sabia que em uma rodovia reta nenhum carro de esporte conseguiria alcançá-lo, muito menos um ônibus urbano. Enquanto isso, o ônibus foi parando para pegar mais alguns passageiros e Xiaoli, preocupada, disse que a situação havia mudado e pegou o telefone, pedindo ao interlocutor que agisse conforme o plano combinado. O jovem colocou os óculos escuros e pediu para começar de imediato, acrescentando que gastaria qualquer quantia de dinheiro para isso. Jiashan, em seu carro branco como a neve, liderava com confiança e tinha acabado de instalar uma aceleração nitrosa modificada no carro, garantindo que ninguém poderia igualá-lo em velocidade. Nos submenus do computador de bordo, o jovem ativou a aceleração nitrosa ao máximo e o carro saiu rugindo, as luzes de neon no para-choque traseiro emitindo uma cor rosada, e o carro esporte acelerou tanto que imediatamente alcançou Jiashan e passou à frente. O jovem relaxou um pouco, mas de repente uma luz ofuscante apareceu ao céu e o motorista nem conseguia entender de onde é que vinha aquela luz tão forte. Ela literalmente o cegou, tornando impossível continuar. O jovem pisou ao freio e os outros competidores também pararam seus carros esportivos. De repente, uma voz poderosa veio do céu exigindo que os terráqueos permitissem que os seus corpos fossem examinados. E soube imediatamente que ali era o ZTzinho querendo mandar na Terra, né? Ele não gostou nada disso e o jovem, que viveu pouco na Terra, não estava preparado para o experimento alienígena. A luz do céu brilhava cada vez mais intensamente e os corredores gritavam de medo, acreditando que a nave alienígena os levaria embora. Os corredores levantaram as mãos, implorando para não serem tocados, e no momento em que os entusiastas da velocidade se ajoelharam com as mãos para cima, o ônibus amarelo passou lentamente por eles. Lin Tian, de óculos escuros, abaixou a janela lateral e sorriu, dizendo que não era o alienígena. Estendendo a mão pela janela, o Prota apontou desafiadoramente para o céu, explicando que eram apenas luzes cegantes e a única maneira de se proteger era usar óculos escuros. Lin Tian relatou que tinha feito a sua parte no plano e a garota franziu a testa. E depois de carregar a arma, Xiaoli disparou um dardo tranquilizante e o homem no carro esporte azul começou a suspeitar, mas já era tarde. O dardo atingiu no pescoço e segundos depois, os outros motoristas também receberam as suas doses. A droga fez efeito instantaneamente e eles caíram ao chão adormecidos, mas 3 oponentes foram eliminados. Lin Tian sorriu e acenou com a mão, perguntando aos corredores se conheciam a fábula da tartaruga e da lebre, e sugeriu que descansassem um pouco. O maluco é um completo safado, ladrãozinho e enganador. Amigavelmente, ele deu um tapinha no ombro da menina e disse que ela havia feito um ótimo trabalho, e o jovem verificou as horas novamente. Xiaoli sorriu, dizendo que se não poderia ser de outra forma, pois ele tinha um professor digno, e os corredores dormiam ao chão, sentindo-se bem tranquilo. No ônibus, vendo 3 de seus colegas caídos no meio da estrada, Jiashan ficou surpresa. Esse Lin Tian sempre inventava alguma coisa. As luzes brilhantes começaram a descer e cegar a garota, mas ela colocou seus óculos
óculos escuros, e enquanto o protagonista estava se livrando lentamente de todos os oponentes, era hora de acelerar um pouco. Ela pressionou o botão vermelho no painel de controle localizado acima do porta-malas, e um spoiler aerodinâmico se estendeu pela parte traseira e os escapamentos ativaram o modo de combustível mais eficiente. Jiaxian pisou no acelerador e ativou a aceleração nitrosa, e o carro então estava tão rápido que a borracha do pneu soltava faíscas pela estrada, mas isso não a incomodou. No mínimo, ela estava fixada em um único pensamento: não podia deixar Lin Tian vencer. E Lin Tian, preocupado, olhou para o anúncio da próxima transmissão e perguntou quanto tempo duraria a viagem. Xiao Li, consultando o mapa, disse que faltavam apenas 3 km e Lin Tian suspirou, comentando que ser o melhor era muito difícil e que um oponente digno ainda não estava à vista. De repente, ele ouviu um rugido crescente atrás dele. Ao olhar pela janela, o prota ficou surpreso ao ver um carro voando sobre o ônibus, deixando uma coluna de fumaça rosa. O carro aterrissou com maestria na frente do ônibus e os rivais se encontraram. A garota, escondida atrás de óculos escuros, olhou para o jovem com interesse. Lin Tian retribuiu o olhar com descontentamento e ela não deveria ter conseguido alcançar o ônibus. Jiaxian, tocando a gola de sua jaqueta com a mão direita, reconheceu que o protagonista era um oponente digno. Com habilidades de direção excepcionais, Jiaxian desafiadoramente ultrapassou Xiao Li, aumentando a distância entre eles a cada segundo. Confusa, Xiao Li perguntou ao chefe o que deveriam fazer agora que estavam em uma linha reta. Coçando o queixo, o prota refletiu sobre a inesperada reviravolta, admitindo que poderia ter que aceitar a derrota. No entanto, ainda tinha algumas cartas na manga. Ele pegou um telefoninho de brinquedo e perguntou se a garota poderia colocá-lo no carro, e Xiao Li também não sabia. Xiao Li começou a rasgar a calça pela coxa com movimentos rápidos, transformando o tecido em longas tiras que expunham parte da coxa. Ela prendeu o walkie-talkie com o cinto e, ao encontrar o momento certo, jogou em direção ao carro branco de Jiaxian. A tempestade de neve de Jiaxian estava bloqueando a passagem do ônibus enquanto o objeto voou em direção à sua janela. Surpreendendo ela ao ver um walkie-talkie pousar ao seu lado, uma voz soou no rádio, sugerindo que a Bela parasse e fizesse uma pausa durante a viagem. Irritada, Jiaxian pegou o walkie-talkie e avisou para não brincar com ela, chamando de pertidor, e o prota riu, garantindo que só faria isso após vencê-la na corrida. A garota, furiosa, declarou que ele era um pervertido sujo e que não conseguiria vencê-la. O prota perguntou se ela tinha certeza de que poderia vencê-la na corrida e, aproveitando o silêncio da garota, o prota sugeriu chamá-la de Sue King. A garota empalideceu, pois era a primeira vez que alguém descobriu seu segredo, apesar de ela sempre usar uma máscara. Lin Tian, observando a oportunidade, viu mais do que devia, mas manteve silêncio sobre isso. Ele informou a garota que não tinha nada contra os seus segredos, mas que poderia mostrar misericórdia e ceder. King, entendendo a situação, corou e, apesar de odiar a ideia de perder, ela valorizava mais o seu segredo e parou o carro, deixando o ônibus seguir em frente. Na linha de chegada, a bandeira já estava lá e o protagonista levantou um dedo em comemoração. O jovem recuperou grande fama com sua vitória e o champanhe fluía e o público aclamava entusiasticamente. Se ele revelasse o segredo, as celebrações acabariam de começar e todos estavam felizes em participar da vitória do jovem. E ele tinha até outros planos, e a transmissão estava prestes a começar. Uma garota de cabelo rosa com uma máscara branca que escondia o seu rosto iniciou a transmissão para aquecer o público. Sweet Faye, que decidiu começar com uma dança. Ela pediu a todos que lembrassem de sua recompensa. Em um vestido roxo, ela colocou uma música de fundo e começou a se movimentar. O público adorou e queria continuar assistindo, e o prota, confortável na cadeira, ficou intrigado com a figura de Faye, tentando adivinhar quem é que estava por trás da máscara. Faye girava na frente de sua webcam, tentando agradar os seus espectadores, e até o gato ruivo observava com interesse. Em um momento oportuno, ele pulou do sofá diretamente nas costas da garota, pensando que a sua dona estava apenas brincando com ele. Faye percebeu o movimento e tentou continuar com a dança enquanto acariciava o gato, e o perigo chegou tarde demais, e ela não teve tempo de evitar o atrevido gato ruivo que voou em sua direção. Ela caiu no chão surpresa enquanto o gato assustado fugia, mas não sem antes de arranhar a sua dona, só para garantir. A queda fez a sua perna esquerda sofrer o impacto logo acima do joelho e seu pé começou a doer muito. O gato apenas coçou levemente o pé um pouco acima do tornozelo e sem causar muito desconforto. Após o incidente, os telespectadores começaram a se dispersar, mais interessados no Streaming Jimmy, que fazia uma transmissão ousada. Tian Fei estava quase chorando de frustração e pediu desculpas sinceras aos seus assinantes por ter cometido um grande erro, e o prota tremia de raiva, pois quase idolatrava essa garota e ficou furioso ao ver as pessoas falando mal dela. Enquanto mais e mais telespectadores abandonavam a transmissão, restavam apenas 26 pessoas, e em questão de minutos, Fei estava transmitindo agora apenas para 7 pessoas. Ela bateu a cabeça no pedestal do microfone e Lin Tian, vendo aquilo, quase chorou de desamparo. Se ele tivesse dinheiro, teria feito uma doação generosa para elevar Fei à primeira lista de streamers. De repente, o jovem notou algo brilhando em seu punho fechado. Estranhamente, não havia nada nele. O prota abriu o punho e percebeu que era o seu próprio dedo indicador brilhando tanto na tela. As coisas haviam mudado e algum estranho generoso havia feito uma doação considerável para Tian Fei, tornando-a a rainha da transmissão. Lian Tian até invejou aquele homem que tinha tanto dinheiro para dar um título à sua deusa. Tian Fei ficou muito surpresa e, em vez de algumas centenas de assinantes, agora havia 2 milhões de pessoas assistindo a sua transmissão. Podia ser assim, né, rapaziada? Mas vocês me ajudam a chegar a 100 mil. A garota quase chorou de felicidade, gaguejando agradecimentos a Tian Ling pelo presente e pelo título de prestígio. O jovem ficou surpreso, pois este era o seu pseudônimo na transmissão de Tian Fei. Naquele momento, uma nova notificação chegou ao seu telefone. Tian abriu a notícia fingindo ser uma carta gerada automaticamente e foi informado de que havia obtido o status de nobre coroado na sala de transmissão. Tian Lin aparecia como o maior doador, com uma imagem de uma coroa ao lado de seu apelido. Lin Tian não conseguia acreditar que o generoso bilionário que levou Fei era ele. Era muito estranho, pois ele nem tinha dinheiro, e o jovem lembrou que ainda não tinha nem verificado o prêmio da corrida. Ao entrar no sistema, o prota ficou surpreso ao ver que a recompensa foi gerada aleatoriamente naquele dia e ele recebeu o prêmio de ouro, permitindo gastar qualquer quantia de moeda
virtual em qualquer site. No dia seguinte, ao ir para a universidade, os seus pensamentos estavam nas nuvens e ele não queria estudar nada. Estava cansado do dia anterior e não tinha nem dormido o suficiente. Caminhou preguiçosamente pelo corredor, bocejando até que viu uma garota com um sinal suspeito e acordou imediatamente. Ele não conseguia acreditar na coincidência. Uma das beldades da escola, usando o vestido e com um curativo cobrindo a perna logo acima do joelho, passou por ele. Lin Chan imediatamente se lembrou do ferimento de ontem da sua deusa Tian Fei e suspeitou que poderia ser ela. Tentou ver quem era a garota e ela usava um lindo vestido branco de mangas curtas com inserções verdes na bainha e na cintura. Ao perceber que ela estava sendo observada, a beldade virou a cabeça e sorriu deslumbrantemente. Lin Chan cumprimentou discretamente a garota e abaixou a cabeça abatida, suspirando. Infelizmente ficou claro que não era a rainha na transmissão, pois as garotas não se pareciam em altura ou rosto. No entanto, Sue King ficou feliz em vê-lo e exclamou envergonhada que estava esperando por ele há muito tempo. O prota fez um gesto desdenhoso e perguntou o que ela queria dele, já que ainda sabiam muito pouco um do outro. Mal contendo a sua raiva, Sue King perguntou indiscretamente ao jovem como ele conseguiu tudo aquilo. Lin Chan não respondeu nada para a garota, pois foi atraído por uma luz muito brilhante vinda do canto da sala de aula. Irritado, ele tentou descobrir de onde que vinha aquela luz e a fonte era a cabeça de alguém que havia ficado carequinha. A pele brilhava ofuscantemente à luz do sol e era Jen, que havia perdido seu cabelo luxuoso após a corrida de ontem, e agora estava sentado com a testa franzida analisando o que havia acontecido e suspeitando do fato de a polícia ter parado os corredores. Então Lin Chan apareceu e Jen de repente percebeu tudo e se censurou por não ter adivinhado antes. O prota estava pronto para chamar a polícia, mas estava na fila e Jen saltou de sua mesa acusando o protagonista de ter sido responsável pela denúncia à polícia na noite anterior, xingando com muita raiva. Lin Chan respondeu calmamente que não poderia ter feito isso, pois passou a noite toda anterior ao lado de sua rainha Shu, e todos os olhares se voltaram para a garota que estava imóvel e surpresa. As palavras de Lin Chan poderiam ser interpretadas de duas maneiras, mas tecnicamente eles estavam juntos a noite toda, passando um pelo outro na pista. A garota corou intensamente e abaixou a cabeça envergonhada de olhar nos olhos dos companheiros, mas por dentro estava furiosa, jurando se vingar do atrevido Lin Chan. Enquanto o prota cantarolava uma música, todos os seus companheiros olharam para Sue King, estupefatos. A notícia os atingiu como um soco no estômago, pois a inacessível beleza tinha um namorado, e Sue King entendia perfeitamente as implicações das palavras do prota. O seu próprio segredo era muito mais valioso, então ela preferia só fingir que era a namorada dele mesmo. Nesse momento, a campainha tocou e a senhorita Shan entrou na aula, pedindo a todos que se sentassem para que assim pudesse começar a aula. Por ser baixa, a professora teve que se levantar nas pontas dos pés, mesmo com saltos para alcançar o topo do quadro. A senhorita Shan escreveu o tópico no quadro e começou a explicar os conceitos-chave do dia. Lin Chan não prestava atenção à professora, imaginando que estava novamente seguindo a sua deusa Tian Fei Fei. Notou marcas de cabelo preto no ombro esquerdo da camiseta branca de Shan e pensou que eram marcas de gato. As calças estavam arranhadas exatamente no mesmo lugar que Fei Fei foi arranhada ontem pelo gato, além de ter pequenos arranhões característicos no tornozelo, como na transmissão da noite anterior. O protagonista juntou os dedos, polegar e indicador de ambas as mãos, ativando seu sistema de reconhecimento de padrões, e a senhorita Shan percebeu que ele estava agindo de uma forma suspeita e se virou para ele de surpresa. A altura e o rosto da senhorita Shan combinavam completamente com a imagem de Fei Fei sem os óculos, e parecia que Fei esteve ao seu lado o tempo todo, mas era inacreditável que a professora Shan fosse a mesma Sweet Fei Fei da transmissão. As surpresas não pararam por aí, e Lin Chan recebeu uma notificação para iniciar o menu do sistema, olhando apreensivo para a tela. O sistema oferecia uma nova tarefa, agora no mais alto nível de dificuldade: conseguir as 3 primeiras serpentinas dentro de uma semana. A recompensa era desconhecida e o prota não entendeu a tarefa de imediato, olhando sinceramente para a senhorita Shan. O jovem suspirou e decidiu que de qualquer maneira precisava completar a tarefa. Além disso, era necessário ter certeza de que a senhorita Shan era realmente Fei Fei. Sua visão de raio-x deveria ajudar nisso, e o prota tentou se convencer de que não estava fazendo isso por prazer, mas sim para verificar a presença na verruga da coxa de Shan. Infelizmente, o jovem não alcançou o resultado desejado e apenas teve um sangramento nasal causado pela visão da garota. A senhorita Shan, sem saber que o protagonista tinha esse poder, continuou dando a aula normalzinha. O prota irritado percebeu que o sistema de visão removeu apenas uma camada de roupa, notando o olhar de Lin Chan, e a senhorita perguntou ao jovem o que ele estava olhando tão fixamente, e o prota imediatamente se afastou, tentando demonstrar desinteresse. Nesse momento, o telefone da senhorita Shan tocou, obrigando ela a deixar de lado as suas suspeitas, e a professora confusa disse à turma que estudassem juntos, pois precisava sair. Ela prometeu que na próxima aula discutiriam um assunto, virando-se ansiosamente, e ela discou o número da pessoa que havia ligado. A informação recebida foi inesperada para a professora. Apesar da sua postura rígida, a senhorita Shan saiu correndo da sala de aula, e Lin Chan observou atentamente, notando lágrimas repentinas nos olhos da garota. Quando ela foi insultada pelo público, Lin Chan não aguentou mais, independente do resultado da missão, decidiu que ninguém tinha o direito de ofender a sua deusa. A senhorita Shan saiu apressadamente da universidade, subindo em uma scooter e lembrando-se de colocar o capacete de motociclista. Quando o protagonista saiu correndo do prédio, já era tarde demais, pois a senhorita Shan já havia deixado o estacionamento. O prota não era o único a observá-la, pois um jovem ricamente vestido com joias de ouro observava e alertava alguém sobre a chegada da garota. O prota já estava ao lado dele, pronto para descobrir o que estava rolando, e com seu muleta pessoal naquele momento, a senhorita Shan correu para o hospital. O caso era muito grave e, preocupado com a saúde de seus parentes, prometeu, em lágrimas, que encontraria dinheiro necessário, perguntando se o médico poderia ajudar o seu pai na operação. O cirurgião tirou os óculos, explicando que, infelizmente, não era possível. O hospital já havia destinado fundos para as últimas operações e agora não
não podiam fazer mais nada. Shen tentou conter o grito de frustração cobrindo a boca com as mãos, enquanto isso, uma nova notificação apareceu no telefone oferecendo-lhe um jantar com o Sr. Meio Milhão. Não havia como a senhorita aceitar essa proposta indecorosa, mas ela realmente precisava da grana naquele momento, e quando saiu do hospital, um jovem bem vestido e sua esposa já a esperavam. O homem, um colega mais velho adornado com uma corrente de ouro maciço, sugeriu à senhorita Shen que era hora de resolver a situação ou seu pai bateria as botas. O jovem riu e não esperava que Shen fosse tão rude ao assinar um acordo com ele. Ele segurou o queixo de Shen com 2 dedos, lamentando que uma garota tão bonita estivesse naquela situação deplorável, e a garota começou a chorar, pô, tadinha. Mano, que cara nojento. O golpe foi tão forte que o jovem arrogante voou para trás. Só depois de um segundo ele percebeu o que havia acontecido e, surpreso, virou a cabeça. O protagonista, o Salvador, disse ao jovem com desdenho que ele e o seu comparsa não valiam nada e que era melhor ir embora. Pegou a mão da senhorita Shen, que tremia de medo, e apertou com firmeza, mostrando a sua capacidade de protegê-la. O jovem furioso chamou seus homens e declarou que Shen era sua namorada, então não havia necessidade de flertar com ela. A senhorita Shen corou e o protagonista se comportou com muita honra naquela situação, além de ser bonito. O homem insistiu que Shen tinha um contrato com a sua empresa e que ela devia a ele, e segundo ele, a culpa era dela por não ter lido as condições do contrato com atenção. Antes que o homem pudesse terminar a frase, o protagonista deu-lhe um tapa forte na bochecha, silenciando mesmo, explicando que às vezes era melhor ficar em silêncio se não sabia como lidar com a situação. O jovem de camisa colorida começou a se levantar do chão e o golpe foi tão forte que ele estava tremendo de choque, e o pior era que havia perdido 2 dentes na frente da pequena briga. O estranho rugiu que o jovem deveria ser morto pelo insulto e correu em direção ao prota brandindo uma faca. O homem do outro lado também tinha uma faca e iria alcançar o protagonista para polido. Lin Tian avaliou a ameaça e ao se aproximar declarou seu punho que era mais forte que a lâmina de aço. Lin Tian riu e gesticulou para os homens se virarem e olharem para trás. Os 2 jovens se viraram achando que havia uma emboscada preparada pelo prota, mas para sua surpresa não tinha nada. Nesse momento, o nosso querido herói aproveitou a confusão e correu com a senhorita Shen nos braços. Gritos foram ouvidos por trás, mas infelizmente havia um ônibus amarelo no ponto e o prota correu em direção a ele sem soltar a garota. Ele entrou no ônibus rapidamente sem esconder as suas intenções dos perseguidores. Os perseguidores entraram no ônibus com as facas nas mãos, exigindo que pegassem o prota imediatamente. E apesar de tudo, o prota permaneceu calmo, segurando a garota trêmula nos braços e cantarolando uma música baixinha. Ele comentou alegremente que aqueles caras nem perceberam em que ônibus havia entrado, e a ruiva gritou que não podiam ser enganados pela segunda vez. Xiaoli correu em direção a eles com tudo, pronta para dar uma lição, e o jovem de camisa colorida, mais próximo dela, recebeu imediatamente uma joelhada no nariz. Xiaoli tentou acertar o segundo homem, mas ele recuou a tempo, e um pouco surpreso com a aparição dela, ele tentou se defender, mas Xiaoli foi mais rápido e acertou seu calcanhar forjado na virilha do homem, que gritou de dor. Ela agarrou os convidados indesejados pelo pescoço e os jogou para fora do ônibus, onde caíram inconscientes. De volta à cabine do ônibus, Xiaoli sentou-se ao volante como se nada tivesse acontecido e começou a estalar os dedos. O prota abriu a janela e gritou para os homens que aquele ônibus pertencia a ele, e era só dele e mais ninguém. O ônibus partiu deixando uma nuvem de fumaça para trás, e os homens estavam furiosos, mas a professora estava visivelmente desconfortável e o prota perguntou à senhorita o que mais a preocupava. A garota pediu para ser solta, pois ele havia esquecido de soltá-la e ainda estava abraçando. Ele riu e a soltou de imediato. Cara, tá parecendo Deadpool, pô, percebendo que tinha se esquecido mesmo. Com um sorriso, o prota disse que realmente tinha esquecido de desabraçá-la e piscou para ela, que confusa sugeriu que ele parasse o ônibus para que ela pudesse descer. Muito preocupada com seu pai, a menina explicou ansiosamente que não podia pagar conforme as condições do contrato e que só podia pedir desculpas. Ele parou o ônibus e as portas se abriram, e antes de descer estupefato, a professora se despediu dele. O ônibus partiu, mas Shen continuou olhando para ele. O jovem gostava muito dela e seus sentimentos eram mudos. Infelizmente, Shen teve que admitir que a sua posição como professor e aluno não favorecia um relacionamento. Enquanto isso, o ônibus amarelo se afastava no centro da cidade. Meia hora depois, Xiaoli chegou a uma fábrica abandonada. Havia barris enferrujados e materiais de construção espalhados por toda parte, evidenciando o desinteresse pelo local há muito tempo. Xiaoli parou o ônibus e Ling Tian franziu a testa, se perguntando se haviam chegado ao lugar certo. E ela havia preparado tudo para a tarefa. A garota fechou as trancas da longa pasta e garantiu ao chefe que tinha tudo pronto. Ele saiu do ônibus com a pasta e disse a Xiaoli que não precisava temer ninguém, pois tinha uma arma poderosa. E alguns bandidos estavam à entrada, e um deles até sugeriu que o garoto fosse embora, ou se ele estava procurando encrenca. Outro observava o protagonista e não disse uma palavra enquanto se aproximava da entrada. Na soleira da sala abandonada, um homem estava sentado em uma poltrona luxuosa fumando um charuto. A fumaça era visível do lado de fora e o prota esperou por um momento na entrada, até que a sua longa sombra se projetava na mesa do chefe. Lin Tian gritou que não havia necessidade de fingir ser alguém importante e que ele tinha que fazer tudo no horário para a transmissão. Um homem vestido com um terno branco e fumando um charuto se virou descontente, acusando o jovem de estar envolvido no sequestro de Fei Fei. O sequestro já era um crime por si só e ele queria pressionar o jovem Lin Tian, que nem tentou negar. Ele admitiu a sua culpa e perguntou o que o chefe queria fazer. O homem não pareceu ouvir a sua resposta e gritou que o jovem se recusava a admitir a sua culpa no sequestro, e Lin Tian ouviu surpreso, pois o chefe não esperava que ele confessasse e não sabia o que fazer a seguir. Lin Tian estava satisfeito por ter confundido o homem logo após vários bandidos entrarem na sala. 2 deles protegiam seu chefe, enquanto o terceiro ordenou que o jovem ficasse onde é que estava. Para a surpresa de todos, não havia nenhuma arma com eles. O prota ergueu a mão com uma chave que terminava com uma cabeça de porco, e o patrão e seus guarda-costas ficaram perplexos com a visão do jovem segurando o porco pela cabeça. Lin Tian começou a abrir a longa pasta verde. Dentro havia um objeto vermelho oblongo no veludo branco. Assim que ele tirou a arma da pasta, um dos guardas recebeu um soco no rosto e o grandalhão não esperava, caindo lentamente ao chão. Como um furacão, os guarda-costas foram lançados em diferentes direções pelos golpes do prota.
Agora ninguém conseguiu impedir o jovem de executar o seu plano, e ele correu diretamente em direção ao chefe, que estava morrendo de medo. O homem ia negociar pro Tian Fei porque ele a valorizava muito, e o jovem apontou a arma para o chefe com um olhar frio, observando o homem que apenas ficou pálido de medo. Aí ele pensava que não queria morrer tão cedo, enquanto o protagonista movia lentamente o gatilho. Lin Tian correu até o chefe da organização, colocou o pé na mesa e gritou para o homem atirar. Os guarda-costas, ainda se levantando do chão, não puderam fazer nada ao ver o chefe tremendo de medo, com sua vida passando diante dos olhos. Lin Tian puxou o gatilho, mas a arma apenas fez um som falso enquanto ele fechava os olhos. O chefe se preparava para morrer a qualquer momento, cobrindo os óculos com as mãos para não ver a bala. Mas para sua surpresa nada aconteceu, e quando abriu os olhos, viu dinheiro espalhado por toda a parte. Na verdade, o prota não tinha intenção de matá-lo, a arma estava cuspindo nota de dinheiro como uma caixa eletrônica, como se fosse um caixa eletrônico, criando uma verdadeira chuva de grana. Lin Tian puxou o homem abruptamente, declarando que ele era o deus ali, e cada bala era um pagamento pelo contrato de Tian Fei. Mostrou uma foto da garota ao chefe, afirmando que a partir daquele momento, ela não pertencia mais à empresa dele, e o chefe tentou protestar conhecendo o valor e a criatividade de Fei, mas Lin Tian, com olhar feroz, jogou a arma descarregada e disse que não aceitaria objeções. Lin Tian explicou que o dinheiro não era problema para ele, e de repente uma nova chuva de grana caiu sobre o chefe, que mal teve tempo de se proteger das notas. Lin Tian, com uma terceira arma entre os dentes, prometeu uma tempestade tripla de grana, e os guarda-costas já estavam prontos para perdoar tudo e nadavam literalmente em dinheiro. A ganância cegou o chefe da gangue, que imediatamente entregou o contrato de propriedade de Tian Fei ao jovem. O prota assinou com o contrato e disse que Tian Fei era sua namorada, e isso não deveria ser esquecido. Quando Lin Tian voltou ao ônibus com o contrato, Xiao Li perguntou se valia a pena gastar tanta grana para rasgar o contrato. O jovem respondeu que Fei definitivamente valia o gasto, mas que seria errado dar dinheiro a alguém que intimidou sua professora favorita, a senhorita Shen. No covil da gangue, a confusão era total e o chefe percebeu que havia sido enganado. A sala estava cheia de notas falsas e um dos bandidos encontrou 3 notas autênticas, totalizando apenas 250 yuans. O outro guarda-costas encontrou a mesma quantia e, animado, foi mostrar ao chefe, que jogou contra a parede em fúria. De repente, uma arma foi apontada para sua nuca e a voz era familiar. O chefe virou-se e reconheceu a garota que ameaçava, caindo aos pés de Cao Song. Ela, com frieza, pisou na cabeça do chefe e disse que ele merecia morrer, apontando a arma para ele. No dia seguinte, a senhorita Shen, sentada na sala dos professores, recebeu um pacote. Surpresa, pois não havia pedido nada, abriu a caixa e encontrou pedaços de papéis rasgados que lhe eram familiares. Ao compreender o que via, Shen percebeu que o seu contrato com aquela empresa era inválido, pois havia sido enganada. Entre os pedaços de papel havia uma folha inteira e um novo contrato como agente de talentos em nome de Tian Linlin, interessado completamente nela. Esse nome parecia familiar a Shen e lembrou que havia recebido o status de rainha da transmissão ao vivo há alguns dias. Enquanto estudava o contrato, não percebeu que estava sendo observada por binóculos escondidos entre as folhagens. Ele observava cada movimento de seu mestre naquele momento e Ling Tian se acomodou debaixo de uma árvore, sabendo que poderia relaxar com Xiao Li por perto. Nem mesmo um rato se aproximaria sorrateiramente, e bocejando o jovem, abriu os olhos, perguntando à garota se a senhorita Shen tinha assinado o contrato. Xiao Li saltou obviamente para o galho mais baixo da árvore e em um segundo já estava ao lado do jovem, e ela disse que a senhorita Shen não poderia recusar uma oferta tão boa. O pai de Shen realmente precisava de grana para uma operação e com o status recém-adquirido de Fei Fei, ela atraiu muita atenção. As transmissões dela estavam ficando cada vez mais populares e infelizmente Lin Tian só conseguiu comprar 2 pessoas com grana, e ainda então precisavam resolver a situação com a terceira streamer. Primeiro, ele precisava descobrir quem eram as outras garotas no topo em termos de visualizações e assinantes. Pesquisando sobre serviços de streaming, o protagonista encontrou uma garota com o pseudônimo Cao Bilou. Sorrindo para si mesmo, ele pensou que ela era exatamente o que ele precisava, e determinado, decidiu conquistar a streamer mais popular, Bilou, com seus cabelos cor-de-rosa, que tinha um público de até 15 milhões de pessoas. Para o prota, essa popularidade era o suficiente para valer o investimento. O jovem entrou no ônibus com distintivo e disse a Xiao Li que iria negociar com a garota, oferecendo qualquer contrato que ela quisesse. Para sua surpresa, Bilou não fez nenhuma objeção e assinou o contrato de imediato. Sempre sorrindo, ela abraçou o braço do jovem e confessou que via ele como uma pessoa boa, acreditando que Lin Tian não mentiria pra ele. O prota ficou encantado com suas palavras, corando e exclamando que ela tinha um grande futuro pela frente. Ele não escondeu sua alegria, mas percebeu que Bilou tinha suas próprias intenções ocultas ao concordar tão facilmente. Com um sorriso alegre, Lua ofereceu um vinho tinto em taças e convidou o prota para beber com ela. Ele aceitou o copo que ela ofereceu e concordou em beber, observando a situação. Ela fez um gesto discreto com a cabeça, sinalizando para o garçom atrás dela. O homem, percebendo o sinal, manteve o olhar fixo em Lin Tian por alguns instantes antes de sair do café. Do lado de fora, Xiao Li viu um homem estranho se aproximando do ônibus amarelo de seu chefe, e o homem entrou, olhou ao redor, abriu o zíper da jaqueta, procurando algo no bolso. De repente, um dardo e uma dose de sonífero atingiu o pescoço do homem, que estava tão concentrado que nem percebeu o perigo. Xiao Li entrou no ônibus num piscar de olhos e declarou que ninguém entraria ali sem que passasse por cima dela. O homem tirou o dardo do pescoço e se levantou, esfregando a área machucada. Li, surpresa, perguntou por que o sonífero não havia funcionado. O homem com desdém respondeu que era imune a soníferos e que ela não sabia nem com quem estava lidando. Xiao Li percebeu que ele pertencia aos Maori. O homem orgulhoso prometeu mostrar as suas habilidades únicas em artes marciais. A garota, sem se intimidar, deu um soco rápido no rosto do homem, que se virou surpreso. E ela notou que ele tinha um corpo excepcionalmente flexível e perguntou como que se chamavam os seus movimentos. O homem respondeu que não era nenhum movimento específico e em seguida interceptou o punho da garota, jogando ela no chão. Ele exclamou que o estilo se chamava quadrilha. E ela se levantou rapidamente, esfregando o ponto machucado na cabeça. E ali ela percebeu que realmente estava numa enrascada, pois o cara não era qualquer um não. E aquele movimento foi muito astuto.